Em vídeos anteriores, nós vimos que podemos resolver problemas complexos por meio da repetição de algumas instruções mais simples. Então, para isso, nós temos o comando for, o comando do e o comando do while. Nesse vídeo, eu vou explicar a diferença principal entre eles. Então, primeiro, vamos comparar o while com do while. A principal diferença entre eles está na ordem em que as coisas são executadas. Veja aqui, por exemplo, o laço de repetição while. O que acontece? Quando o computador chega nesta linha aqui do código para poder executar, a primeira coisa que é feita é a avaliação dessa condição. Tá? Se esta condição, quando calculada, tiver um valor verdadeiro, então estas instruções são executadas. Então veja aqui, para executar pelo menos uma vez estas instruções que eu tenho dentro desse bloco de código, esta condição tem que ser verdadeira. Tá? Então nesse sentido, eu tenho quase que o comportamento de um if. Isto só é executado se esta condição for verdadeira. A diferença em relação ao if é que ao final do bloco do código, ou seja, nesta chave aqui, eu volto para uma nova avaliação da condição e se ela for verdadeira, mais uma vez eu vou repetir essas instruções. Então, quando esta condição é falsa, a execução segue para a primeira linha após esse bloco. Tá? Então veja, a primeira execução das instruções está condicionada a esta expressão. No do while, eu tenho uma diferença pequena, mas muito importante. Tá? Então veja que a primeira coisa que eu tenho aqui é faça. Então execute as instruções. Veja que esta primeira execução das instruções não está dependendo de valor algum de condição a ser calculada, porque a condição para a repetição vem aqui embaixo. Tá? Então sempre eu executo estas instruções e ao final eu avalio se esta condição é verdadeira ou não. Se ela for verdadeira, então as instruções são executadas novamente. Se ela for falsa, a execução segue para a primeira linha após o while. Então a diferença principal é que quando eu tenho um do while, sempre as instruções são executadas no mínimo uma única vez. Tá? Isso independe do valor da condição. No while, para que as instruções sejam executadas, eu dependo do valor da condição ser verdadeira. Então tem essa diferença. Isso poderá impactar na forma como você implementa o código para resolver certos problemas, porque em alguns casos você precisa executar as instruções uma vez independente da condição, tá? Em outros não. Essa primeira execução das instruções já depende da condição. Então você deve observar o seu problema e verificar qual desses dois laços representa melhor essa lógica. Vamos dar uma olhada aqui num exemplo. Escreva um programa que lê do usuário dois valores distintos, mostrando esses valores ao final. A leitura dos valores deverá ser repetida caso os valores informados sejam iguais. Então vamos ao CodeBlocks para mostrar a diferença entre se utilizar o while ou do while para fazer isso. Então primeiro, se eu vou ler dois valores, eu preciso de duas variáveis. Vamos chamar de valor 1 e vamos chamar de valor 2 essas nossas variáveis. Então no primeiro passo, vamos resolver o problema utilizando o comando while, tá? Sem o do, while. Então veja, enquanto alguma condição tiver valor verdadeiro, faça algo. E aí vem a pergunta, qual a expressão que eu coloco aqui dentro? Então eu devo repetir o processo de leitura enquanto as duas variáveis tiverem o mesmo valor. Então enquanto valor 1 for igual a valor 2, eu quero repetir o processo de efetuar a leitura de valor 1 e valor 2. Então quer dizer que o que vai aqui dentro do while é justamente o processo de leitura. Então vamos colocar informe dois valores inteiros. Então aqui eu estou lendo dois valores inteiros. Sem valor 1 e sem valor 2. Tá? Então eu fiz isso.
Então veja, enquanto o valor 1 for igual ao valor 2, repita o processo de solicitar ao usuário dois valores para estas variáveis. Porém, da declaração da variável para esta segunda instrução, observe que aqui eu estou comparando o valor 1 com o valor 2. E a pergunta é, que valores eu tenho nessas variáveis? Então, como as variáveis apenas foram declaradas, elas podem ter qualquer valor que já estava na memória antes, mas não são valores relacionados ao problema que está sendo resolvido. Isso significa que aqui, entre o while e a declaração das variáveis, eu preciso de valores iniciais para valor 1 e valor 2. O que eu posso fazer então? Eu posso escrever cout informe dois valores. Vamos colocar aqui a frase igual abaixo, dois valores inteiros. E em seguida o usuário informa esses dois valores inteiros. Então, valor 1 e valor 2. Tá? Então, tem as duas variáveis. O usuário informa valores para elas. Enquanto esses dois valores forem iguais, então eu realizo a operação de repetir a leitura. E aqui no final eu vou colocar um cout para os valores informados. Esse cout só vai ser executado quando o valor 1 for diferente de valor 2. Então o programa vai forçar o usuário a digitar dois valores distintos. Caso ele não faça isso, o programa executa infinitamente essa operação. Então valor 1, vamos colocar um espaço, e valor 2. Executando este código, então informe dois valores inteiros. Vamos informar dois valores distintos, 1 e 2. Então veja, quando eu informo 1 e 2 nesse primeiro CIN, eu venho para a avaliação da condição. 1 é igual a 2 é falso. Então, desta linha, a execução do meu código vem para esta linha, já mostrando o resultado. O laço de repetição nem é iterado. Se eu informo dois valores iguais, vamos colocar aqui 1 e 1, então valor 1 é igual a valor 2, o valor desta expressão é verdadeiro, logo eu vou executar o código que está aqui dentro. Então peço novamente para que os valores sejam informados. Então se eu informar dois valores iguais, deste ponto volto para esse, a condição permanece verdadeira e esse processo vai ser repetido. Então só encerra quando eu informo dois valores distintos. Então valores informados, 1 e 5. Note que ao optar por trabalhar com o while nesse problema, eu tive que escrever a operação de leitura duas vezes. Porque para que eu consiga avaliar esta condição, eu tenho que no mínimo executar a operação de leitura uma vez. E esta primeira operação, ela não depende da avaliação dessa condição. As operações de leitura seguintes dependem da condição ser verdadeira. Então veja, se eu volto aqui para o material onde nós temos o do while, opa, bugou. Então aqui, as instruções são executadas pelo menos uma vez, independente do valor da condição, porque vai ser executada, vai ser verificada lá no final. Tá? Então, para esse problema de ler dois valores distintos, o do while seria uma opção um pouco mais adequada, que facilita a leitura do código. Vamos dar uma olhada aqui. Tá? Então, vamos apagar esse código e refazer ele. Então, tenho a minha variável valor 1 e valor 2. E agora veja o seguinte, faça cout, então usuário informe dois valores inteiros, CIN valor 1 e valor 2, então aqui nós temos o usuário informando os dois valores, ou seja, faça a primeira operação de leitura. E enquanto a condição de valor 1 igual a valor 2 permanecer verdadeira,
volte ao início do laço e repita a operação de leitura. Então, a primeira operação de leitura vai ser executada. O usuário vai informar dois valores. Se os valores forem iguais, então a operação de leitura vai ser repetida. Então, nesse caso, no mínimo, a primeira execução está garantida, independente da condição. Porém, o ciclo, a repetição desse laço só é encerrada quando os valores são diferentes, porque aí eu tenho essa expressão resultando em falso. Então, após o laço, eu posso colocar aqui o meu resultado. Então, valores informados. Vamos escrever aqui o valor da variável valor 1 e o valor da variável valor 2. Podemos testar esse código. Então veja, esta operação de leitura, ela está sendo realizada e eu ainda não informei nenhum valor, tá? Porque a execução deste bloco independe de qualquer condição. Ele sempre é executado pelo menos uma vez. Então, se eu informo dois valores distintos, esta condição resulta em falso e a execução vem para essa linha. Aqui está. Tá? Então, o programa foi encerrado. Outro caso. Então, informe dois valores. Já estou nas instruções que estão dentro do laço. Posso informar dois valores iguais. Ao final, a condição foi verificada, retornou verdadeiro. Então, volto para a execução dessas instruções e posso informar agora dois valores distintos, que gera um resultado falso para essa expressão. Então, o laço todo é encerrado e a execução vem para esse cout. Então veja que para este problema, como eu preciso executar pelo menos uma repetição destas instruções, independente de qualquer condição, o laço do while é mais apropriado. Vamos comparar agora a utilização do for, a while e do while. Tá? Creio que tenha ficado clara a diferença entre estes dois aqui. No laço for, nós temos uma vantagem em que a própria estrutura dele já nos permite declarar e inicializar variáveis de controle, contadores, tá? Que vão contar quantas iterações eu tenho sendo feitas durante o processo de execução do código. Então veja, aqui eu posso inicializar ou declarar minhas variáveis de controle. Nesta segunda parte, eu escrevo a minha condição de parada ou continuidade do processo de repetição, considerando as minhas variáveis de controle. E nesta terceira parte, eu escrevo o passo, o incremento das minhas variáveis de controle. Veja que pode ser mais de uma. Tá? Então, o for já traz a vantagem em que você cria as variáveis de controle, gerencia o processo de continuidade ou não da repetição e gerencia o passo, o incremento dessas variáveis. No while do while, você não tem essa vantagem de embutir tudo em um comando só. Tá? Então você vai precisar declarar as suas variáveis fora do laço para que você consiga escrever uma condição que possa ser avaliada. Então aqui no while e no do while eu não tenho a vantagem de já poder declarar as minhas variáveis de controle e definir qual vai ser o incremento, tudo isso feito dentro do próprio comando. Então, geralmente, nós utilizamos o laço for para implementar e resolver problemas em que, a princípio, eu já conheço a quantidade de iterações que vão ser necessárias para a resolução do problema. E aí, para os casos em que eu não conheço ou não sei de antemão quantas iterações vão ser necessárias, geralmente nós trabalhamos com while ou do while. Tá? Então, veja aqui, quando você vai trabalhar com o for, estas três expressões aqui devem considerar as variáveis de controle do próprio laço. Seria uma maneira de você organizar o laço de repetição. Aqui, como as variáveis não pertencem ao próprio laço de repetição, você vai ter o trabalho de manter tudo organizado. Então, poderá ocorrer que em algum momento você acabe
gerando alguma confusão e cometendo um erro no seu código. Então, o for auxilia muito no processo de resolução de problemas em que você conhece o número de iterações. Vamos ver um exemplo aqui. Imprima todos os números ímpares entre o conjunto, aliás, todos os números ímpares que estão dentro do conjunto. Então aqui o conjunto é m, m mais 1, m mais 2 até n. Sendo que m e n são valores informados pelo usuário. Então o que é que nós podemos fazer? Podemos verificar se o valor m é ímpar. Se isso for verdade, basta que nós criemos um laço de repetição for que se inicie em m e vai incrementando de 2 em 2 a variável de controle. Isso já resolveria o problema. A nossa condição de parada seria essa variável de controle menor ou igual ao próprio n. Tá? Se o n for par, para que a gente resolva o problema utilizando o for, basta que a gente some 1 ao valor dele como o valor inicial da variável de controle. Não seria muito difícil fazer isso. Vamos implementar esse algoritmo lá no CodeBlocks utilizando for. Então aqui vamos ativar o projeto. O usuário deve informar dois valores, o m e o n. Então, int m e int n. Vamos colocar uma mensagem. Então, informe m e n. E aqui cin para o valor do m e cin para o valor do n. Vamos agora já diretamente escrever o nosso laço de repetição for. Tá? Então, para uma variável de controle chamada i de iterador, que começa. Então, qual vai ser o valor inicial do i? Como eu quero mostrar apenas os números ímpares, se m for ímpar, i deve começar valendo m. Se m for par, i deve começar valendo m mais 1, para que eu caia justamente no primeiro número ímpar. Então, aqui, o valor que a variável i vai receber no início depende de uma condição, m ser ímpar ou não. Vamos escrever o operador ternário, que nós vimos anteriormente, então, porque ele me permite ter dois valores de retorno para a expressão condicionados a uma outra expressão. Tá? Então, m, resto da divisão, por 2 for diferente de zero, então se m, resto da divisão por 2, for diferente de zero, isso significa que o número é ímpar, então a minha variável i recebe m. Se não, ela recebe m mais 1, ou seja, se isto aqui é verdade, m é ímpar, então i recebe o valor do m. Se não, se isto aqui é falso, logo m é par, então i recebe m mais 1. Agora vamos escrever a condição de continuidade ou execução do nosso laço. Então, enquanto a variável i for menor ou igual a n. Então, i vai variar de m ou m mais 1 até exatamente n. Para que eu verifique só os números ímpares, então a cada iteração i recebe i mais igual a 2. Tá? Então isso aqui vai fazer com que a variável i seja incrementada de 2 em 2, gerando apenas os números ímpares, porque eu estou garantindo que a inicialização da variável i será sempre um número ímpar. Aqui dentro, então, basta que eu imprima o valor do i. Vamos verificar o resultado. Então vamos informar m e n. Vamos começar por um m que seja par. Então 12 e 24. Veja, a variável i recebeu como valor inicial o 13. Tá? Por causa desse operador ternário. Então eu tive que m era par, logo i recebeu m mais 1, que era o próprio 13. E após isso nós fomos incrementando i de 2 em 2 até menor ou igual ao n, que está aqui. Vamos testar agora um caso em que o i informado já seria um número ímpar. Então vamos informar 3
e vamos colocar aqui o valor 100. Então veja que foi bem rápido, o próprio 13 já foi impresso, até o 99. Então, problema resolvido. Veja como esta estrutura aqui é facilmente compreendida, facilmente lida, e ela é bem organizada, porque eu já declarei a minha variável de controle aqui, a minha condição para a execução do laço já está aqui, e o incremento também já está aqui. Então, dentro desse bloco, eu posso simplesmente me dedicar a resolver o problema. Tá? Não preciso gerenciar a variável de controle aqui dentro. Preste atenção nisso. Aqui dentro eu não tenho incremento na variável i, também não tenho nada relacionado à inicialização da variável i e nem à continuidade do laço de repetição. Vamos tentar resolver esse problema agora, trabalhando com o laço de repetição while. Tá? Então vamos inserir um comentário aqui para que esse código não seja executado. Então aqui temos um comentário. Veja, o usuário informou dois valores m e n. Então agora eu preciso criar uma variável que vai iterar de m ou m mais 1 até o próprio n. Então vamos chamar aqui de iterador. Tá? Então, iterador, ele recebe ou m mais 1, dependendo da condição. Se m é par ou ímpar, podemos utilizar o operador ternário ou um if-else. Como nós utilizamos o operador ternário no outro pedaço do código, aquele que foi comentado, vamos utilizar aqui também. Então, m, resto da divisão por 2, for diferente de 0, então se m for ímpar, então o valor que é colocado em iterador é o próprio m, se não, m mais 1. Tá? Então tem uma variável agora chamada iterador. Vamos escrever o nosso laço de repetição. Então, enquanto o meu iterador for menor ou igual ao n, o que eu devo fazer? Então, como a variável iterador já corresponde ao primeiro número ímpar que tem que ser mostrado, vamos colocar aqui um cout na tela. Então, cout iterador, end L. E agora eu não posso esquecer de jeito nenhum de escrever o incremento. Então, iterador mais igual a 2. Então, lembrando que aqui eu tenho a atribuição já com a adição junto. Essa expressão, para quem não lembra das aulas anteriores, corresponde a iterador recebe o valor dele próprio mais 2. Tá? Então, aqui eu tive que escrever o incremento da minha variável de controle dentro das instruções do while. Então, o comando por si só não oferece um local para que eu deixe isso organizado. Vamos testar esse código. Então vamos informar mn. Vamos supor que o usuário informa 12 e 24. Então valores ímpares de 13 a 23. Perfeito, funcionou. Agora veja só o que poderia ter acontecido. Então, escrevi a inicialização da variável de controle, escrevi a condição para que a repetição seja de fato executada ou não, escrevi um comando que mostra na tela o resultado e aqui coloquei o meu iterador. Se por um acaso, por descuido, eu tivesse esquecido de colocar o incremento do iterador, você ia observar um loop infinito. Tá? Então vamos colocar aqui m igual a 12 e n igual a 21, por exemplo. Então veja que o meu código infinitamente está sendo executado e o valor da variável iterador não é alterado. Agora vamos ver se eu consigo parar isso. Parou. Tá? Então aqui eu tenho que lembrar de colocar isso. Veja, se eu trabalho com o for,
na hora em que eu estou escrevendo o comando, eu já sei que aqui eu tenho 3 elementos. A inicialização das variáveis de controle, a condição para a execução do laço e o incremento. Então seria uma forma que me força a lembrar de escrever estes elementos. E aqui, como eu não tenho a inicialização e o incremento no próprio comando, facilita com que eu acabe esquecendo de escrever. Tá? Então tem essa diferença entre os dois. Claro que esse comando não é ruim por não proporcionar isso. Tá? Veja bem, cada um dos comandos tem aquelas situações em que eles são mais apropriados de serem aplicados. Tá? Então aqui, quando eu conheço a quantidade de iterações para resolver o problema, e aqui, quando eu não conheço. Aí lembrando a diferença principal. Com o comando while, eu preciso que esta condição seja verdadeira para que as instruções sejam executadas, e no do while, a primeira execução das instruções sempre é realizada independente da condição. Então veja, existem diversas opções para que você escreva laços de repetição. A grande questão é que você escolha uma que seja apropriada para resolver o seu problema e que minimize a chance de que você cometa um erro ao escrever o código. Então use com sabedoria, sempre reflita sobre que problema você está resolvendo.